Coronel Tadeu, eu fiz questão de chamá-lo aqui hoje, meu amigo querido, um irmão que a gente ganhou também ao longo da jornada, porque sei que o senhor conviveu em tempos de legislatura, 19 a 22 ali, ao lado do presidente Bolsonaro, e o senhor também conviveu com um gigante chamado General Augusto Heleno. A notícia diz que agora vai para domiciliar humanitária, um homem que vai continuar com tornozeleira eletrônica, vai entregar os passaportes e é ameaçado de voltar à prisão, regime fechado a qualquer momento, caso venha descumprir qualquer uma das cautelares. Um homem da envergadura do general Augusto Heleno, Coronel Tadeu, deveria ser tratado dessa forma? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Pitoli. Bom dia para todos vocês aí do estúdio, para toda a equipe. Bom dia, principalmente para a nossa audiência, para todos os brasileiros que nos assistem e nos ouvem hoje. Pitoli, é muito triste saber que um homem com essa ficha de trabalhos prestados ao Brasil esteja sendo submetido a essa humilhação. Não vou nem falar aqui, Pitoli, da injustiça que está sendo cometida, não só com o general Heleno, mas com tantas outras pessoas, né? E são mais de 1.600 pessoas envolvidas nesse processo. Mas é importante a gente falar que essa prisão do general Heleno, vou procurar aqui até ser ameno no discurso pelo período natalino, né? É importante a gente manter o foco no aspecto humano dessa situação. Nós estamos falando de um brilhante brasileiro. Estamos falando de uma pessoa maravilhosa, estamos falando de um idoso que enfrenta uma doença degenerativa, que é o Alzheimer, né, que compromete a memória, a autonomia, a própria noção de realidade. É muito difícil isso. Essa é uma condição que não afeta só o paciente, mas também a família dele, né? E a prisão domiciliar nesses casos, né, ela acaba sendo muito bem-vinda e jamais, Pitoli, pode ser vista como um privilégio, mas como uma medida que é prevista, inclusive, na legislação brasileira. Não sei nem por que não foi concedida antes, né? Tanta prova daqui, prova de lá, né? E para situações que exigem essa decisão, né, por condição de saúde, ela precisa realmente ser colocada, né? E quero dizer também, Pitoli, que o Estado, ao aplicar a lei, também tem um dever, né, de preservar a dignidade humana. Então, nós estamos falando aqui da dignidade do general Heleno nesse momento tão difícil para ele e para a família, né? E também eu gostaria de lembrar, Pitoli, que decisões judiciais não são tomadas assim de forma simples e isoladas, né? Elas têm que envolver análise, laudo médico, mas não precisa ser tão criterioso dessa forma, né? Afinal de contas, a gente vê tantas pessoas aí usufruindo de benefícios e direitos que nem direito, nem direito a esse benefício tem, né? Então a gente sabe que é um momento muito difícil, né? As nossas instituições estão deixando a desejar nesse momento, as decisões de magistrados estão deixando a desejar, e isso tem causado um desequilíbrio muito grande na justiça, né? Um desequilíbrio de justiça e também um desequilíbrio de humanidade. É triste, mas eu, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque o general Heleno está saindo daquela condição ridícula que ele foi colocado, né? Cumprir a sua prisão no Comando Militar do Planalto e pelo menos, né, vai estar sendo respeitado por essas circunstâncias individuais e está sendo levado para dentro da sua casa, para o seio da sua família. Agora, Coronel, ao mesmo tempo, o algoz sendo exposto, né? Porque o que a gente tem ontem veiculado pela Malu Gaspar no Globo vai mostrando quem de fato é Alexandre de Moraes, os vínculos com o Banco Master, a questão da contratação do escritório da esposa, os 3.600.000, né, que não foram pagos, ao meu ver, para a atuação da esposa, mas sim do ministro do Supremo Tribunal Federal, embora ele já venha desmentindo, dizendo que a conversa com Galípolo era para tratar de Magnitsky, enfim, o algoz vem sendo exposto pelo sistema. Ele ficou caro para a turma, o Alexandre de Moraes, coronel? Olha, não dá nem para falar do Alexandre de Moraes, a gente tem que falar de uma forma genérica, porque o que não faltou nesse Brasil em 2025 foram escândalos e mais escândalos com o judiciário.
Não faltou, Pitoli. O cardápio de escândalos dentro do judiciário, ele é repleto. Eu ouso até dizer que extrapolou todos os limites em 2025. É uma situação muito difícil. Será que as pessoas têm noção, Pitoli, do que um juiz pode e do que um juiz não pode fazer? Um juiz jamais, Pitoli, pode agir movido por interesses políticos, pessoais, ideológicos, né? A toga jamais concede superioridade moral, nem tampouco licença para conduzir um país segundo as suas convicções próprias. Ela impõe limites, Pitoli. A toga é um negócio extremamente importante. Um juiz não é eleito pelo povo. E é exatamente por isso que ele não pode agir como se tivesse um mandato político. Um juiz não pode confundir o papel de julgar com de investigar, com de acusar, com de punir por iniciativa própria, como a gente viu esse ano de 2025. O Estado de Direito se sustenta na separação clara das funções. Se eu tiver errado, o Borgo que me corrija, mas quando um magistrado ultrapassa essa linha, mesmo com boas intenções, o que não, a gente não enxerga, né? Ele enfraquece a própria democracia, e é o que nós estamos vendo hoje. Ele se diz defender a democracia, mas, na verdade, ele está atacando na medida em que ele interfere nesse processo democrático. Não existe justiça sem freios institucionais, e tem um freio, nesse momento, Pitoli, falhando muito. Um juiz jamais pode usar o medo, a pressão ou o silêncio forçado como instrumentos de poder. Decisões judiciais devem convencer pela força da lei, e não da argumentação, não pela intimidação. Quando uma autoridade judicial passa desses limites e passa a ser temida em vez de ser respeitada, tem alguma coisa errada nesse processo, Pitoli. Então, para a gente falar desse assunto aqui, a gente pode levar horas com argumentos e mais argumentos, com fatos, com tecnicidade jurídica para falar desses absurdos. Um juiz não pode se colocar acima da Constituição, Pitoli. Ela não é um detalhe interpretável como um momento político. Política a gente interpreta, analisa. A Constituição não. A Constituição ela precisa ser lida, cumprida e respeitada. Então, quando a Constituição vira um obstáculo a ser contornado, e não um guia a ser seguido, abre-se um precedente muito perigoso, e esse precedente já se abriu há muito tempo, há muitos anos lá atrás, e vem cada vez mais a Constituição sendo ofendida, aviltada e rasgada, né? É duro dizer isso, né? Então, Pitoli, quando os juízes respeitam o seu limite, e é o que a gente não tem visto, a democracia respira. Se cada um fizesse a sua parte, nós estaríamos num processo democrático leve. Agora, quando eles não respeitam, realmente nenhum de nós brasileiros está seguro. E, ao mesmo tempo, um homem inocente como o presidente Bolsonaro, teu amigo, coronel, preso hoje completando 142 dias. Sérgio Cabral na cobertura, Collor em casa e o nosso presidente preso, coronel. Esse é o resultado da interferência indevida do Poder Judiciário. A gente já fala, né? Que um juiz ele não pode tratar instituição do Estado como sistema financeiro, como Banco Central ou qualquer outro órgão técnico, né? Como extensões aí da sua vontade pessoal. E o que a gente tem visto é o judiciário cometer injustiças, né, querendo comandar o país, e a gente precisa realmente resolver essa questão, que hoje a questão principal do país é resolver esses problemas que nós estamos tendo por conta do poder judiciário desse país, mais precisamente da Suprema Corte, que não tem se postado da forma correta. E não dá para falar de um juiz só não, viu, Pitoli? Não dá para querer dizer que é só esse não. Claro que o presidente Bolsonaro aí preso há mais de 140 dias, né, enquanto a gente vê Sérgio Cabral com mais de 400 anos de condenação, fazendo live na sua piscina, na sua cobertura lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, é vexatório, é deprimente, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso, não. É uma injustiça muito grande que está sendo cometida com o nosso presidente Bolsonaro, muito grande mesmo. Mas
a gente precisa cobrar quem precisa ser cobrado. E nesse momento é exatamente o Senado Federal. Uma das coisas que eu espero para 2026 é que esse Senado Federal seja corajoso, assim como o povo foi corajoso para votar nesses canalhas que hoje não conseguem usar o que a Constituição diz, né? Que esse Senado seja corajoso para agir da forma que precisa agir em 2026. Coronel, Feliz Natal para o senhor, obrigado por estar conosco, passando por aqui mais uma vez e no momento decisivo. Falando de Augusto Heleno, falando do presidente Bolsonaro, enfim, é uma honra tê-lo conosco sempre aqui, Coronel. Ô, Pitoli, honra é a minha mesmo ter estado esse ano com vocês aí. Olha, nesse Natal aqui, eu queria deixar uma mensagem bem especial para cada brasileiro que nos acompanha, do norte ao sul desse país. A audiência é incrível da Ouro Verde, né? Natal é tempo de renovação, de esperança e, acima de tudo, de união, gente, de união, né? E um momento em que todos nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, né, e lembrar dos valores que realmente constroem uma nação forte: a fé, a família, o trabalho, a liberdade, o amor ao próximo, o amor a essa pátria. Que em 2000, que o espírito de Natal renove em cada lar a esperança de dias melhores que nós estamos precisando, viu? E que 2026 seja um ano de justiça, um ano próspero e um ano muito mais um ano mais humano para o Brasil. Gente, um Feliz Natal com muita luz no coração e um ano novo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês, todo o pessoal da rádio, toda essa audiência, todas as famílias, e abençoe o nosso país. Pitoli, muito obrigado. Amém. Coronel, obrigado por passar por aqui.